9 de setembro de 2014. Daqui a pouco, no Gazeta Esportiva, tudo o que aconteceu ontem aqui no Morumbi, antes, durante e depois do jogo na volta do professor Muricy Ramalho. É imperdível, hein, Muricy? É imperdível, mas você não pode me estressar, você tá avisado, né, meu? Então vai descansar. Henrique resolve mais uma vez. Palmeiras vence duelo com o Botafogo e se afasta da zona de rebaixamento. Fogão é o novo lanterna. Corinthians vence o líder Cruzeiro no Mineirão e mantém emoção no Campeonato Brasileiro. Grêmio vence na Arena e volta ao G4. Coritiba e Flamengo ganham e respiram. E ainda, com Damião e Patito Rodrigues, Santos recebe o Bahia hoje na Vila Belmiro. E Flamengo faz história ao ser a primeira equipe de basquete do Brasil a participar da pré-temporada da NBA. Não troque de canal. A gente já volta. Olá, ótima noite de quinta-feira para você. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que venceu o Atlético Paranaense e assumiu momentaneamente a vice-liderança do Brasileirão. O jogo marcou também o retorno de Muricy Ramalho, que, recuperado de um problema no coração, voltou a comandar a equipe do banco de reservas. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. A arritmia cardíaca está controlada e Muricy Ramalho retorna ao trabalho em dia de jogo, numa noite especial. Tá melhor, rapaz? Legal. 100%. Pode fazer uma pergunta sem te estressar, preservando a tua saúde? Luiz Fabiano fica no banco? Fica. Sobre o fabuloso, tem comentário ainda do presidente. No dia 5 próximo, o salário do Luiz Fabiano vem mesmo com 30% a menos? Mas ele foi multado, né? 30% do salário. É agora então, né? Não sei. Aí o problema é administrativo. Não, São Paulo paga no dia 5. Um precisa cuidar da cabeça, o outro do coração. Não, acontece que eu tive esse problema, que é um problema sério, né? É silencioso, porque você não sente o que vai acontecer. Não foi tão simples como as pessoas pensam. E eu tenho que tomar cuidado. Então, aviso. Só não peça para o Muricy fazer yoga, meditar, virar uma pessoa zen. Não, zen não dá. Após quebrar o protocolo e conversar com a imprensa na chegada, Muricy escuta o nome dele ser anunciado nos alto-falantes do estádio. Muricy Ramalho. Ao subir para o gramado, recebe o carinho do colega de profissão, Claudinei Oliveira, e dos 10 mil torcedores presentes nas arquibancadas. O tricolor apresenta vários desfalques. E como nos antecipou o treinador, Luiz Fabiano no banco. Quem também fica ali, num banquinho improvisado, é o próprio comandante. É porque ali no buraco ali não dá para ver o jogo. Então daqui para frente, se tiver lugar para me sentar, eu vou ficar um pouco mais quieto. Calmo? Até quando? Até o Maicon abrir o placar aos 5 minutos. O primeiro dele na temporada, graças ao belo chute e à escolha do Muricy, que o colocou para jogar. Em seguida, dá uma bronquinha para não perder o hábito. Senta. Levanta. Ah, se não fosse o Rogério Ceni. 29 do primeiro tempo, chilique do Muricy. Culpa do Alexandre Pato, que mandou para fora o 2-0. De pé, Muricy cobra a defesa. Aí o remédio é o capitão, de novo, salvando a pátria, pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, a bola procura o professor. À distância, sentadinho, o técnico do tricolor vê o Furacão quase empatar. Gesticula porque o Oswaldo desperdiça o contra-ataque. Então, cadê o dedo do técnico? São chamados Bosquilha e Luiz Fabiano, com quem ele bate um papo rapidinho. Maicon é quem arrisca de longe, agora com força. Calma, calma, tá acabando. Pronto, Muricy. Vai lá,
pode cumprimentar a turma da arbitragem. E vitória magra, 1-0, 3 pontinhos na conta, vice-liderança momentânea do São Paulo no Campeonato Brasileiro, até que o Internacional entre em campo hoje à noite. E finalmente, Muricy Ramalho pode relaxar aqui dentro da sala de coletivas, respondendo inúmeras perguntas dos repórteres. Tem cornetadinha básica. É que no Brasil, às vezes, tem um costume, né? Quando você fica no banco, é porque você fica no banco. Quando você não fica andando para lá e para cá, você fica andando para lá e para cá. Né? É assim que eles analisam aqui, né? Só na Europa. Na Europa é bonitinho, o cara de terno, o cabelinho certinho, né? Tendo contrato longo, essas coisas, né, que tem lá, né? Lá é perfeito o cara fazer assim, mas aqui no Brasil não pode. No Brasil, o cara fala, pô, o cara não participa. Alguns sorrisos. Então, como o médico falou que eu estava com o coração bom, pode ser que jogue eu, pô. Vou me escalar, porque não tem ninguém, pô. Recado para Luiz Fabiano, insatisfeito com a reserva. Ele sabe que a gente não tem preferência, não. E ele tem que estar preparado, porque o dia que ele jogar, ele vai ter que mostrar como todos. Eu falo tudo para ele sempre, que não tem negócio de ficar com biquinho, nem conversa no canto, porque vai jogar. Vai chegar uma hora que vai ter oportunidade. E que quando tiver oportunidade, vai ter que jogar muito. Eu sei que é duro ficar fora, mas é a vida do profissional. Ele tem que brigar. E uma hora que derem brecha para ele não sai mais. E por fim, reflexão. Você pode encurtar o seu projeto de aposentadoria ou não tem nada a ver? Não, eu poderia encurtar se no exame aparecesse alguma coisa. Aí, com certeza, eu sairia do hospital para minha casa. Então, se eu tivesse apontado alguma coisa, porque eles me viraram de ponta cabeça, porque eu fiquei 4 dias lá e era exame atrás de exame, não dava nem para dormir, de tanto exame que eles fizeram. Né? E ali mostrou, todos os exames estão aí comigo, que não tinha nada no coração. Como não tenho intenção de parar agora, eu queria, sempre falei aqui para vocês, eu queria acabar meu contrato com o São Paulo, se me deixarem, né? Porque eu tenho final até 2015, que o São Paulo que me propôs, não sou eu que quis. Então, se me deixarem acabar até 2015, aí depois eu vou pensar, aí eu sim posso dar uma parada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muito bom ver o Muricy de volta. Como disse ele, foi um aviso. Muitas vezes não vale muito a pena você se estressar demais, porque fica tudo aí e realmente a saúde está em primeiro lugar. Existe uma certa insatisfação com o futebol brasileiro, que a gente vive sempre na expectativa de que tudo possa mudar. Ele fez, até de maneira irônica, uma comparação com o futebol europeu, dos treinadores muito bem vestidos, com contratos de longa duração. Você vê aí treinadores que estão há mais de uma década, alguns até há 2 décadas no futebol inglês, dirigindo clubes de futebol. E aqui, por mais que você conquiste alguma coisa, por mais que você vença, você se torna o pior de todos quando o resultado não acontece. Não importa o seu passado, quantos títulos você já conquistou, quantas taças você tem no seu currículo, se perdeu uma, perdeu 2, perdeu 3, ponto. O seu passado não existe mais. E é algo que precisa ser modificado realmente no futebol brasileiro. Eu acho que cobrar sensatez do torcedor que age com a emoção, eu acho até, a gente vive cobrando isso aqui, mas é esperar demais. A questão é que os dirigentes normalmente se comportam como torcedores. Ou porque eles são torcedores de fato e usam a emoção na gestão e não a razão, ou porque eles se sentem na obrigação de dar uma resposta a esses corneteiros. Então, Muricy Ramalho, seja bem-vindo e que ele possa reconduzir o São Paulo ao caminho das vitórias. Aliás, já venceu e está ali na vice-liderança, pelo menos provisoriamente, Godoy. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. E esse negócio de saúde é sério. Estou com um cunhado, Gilberto Femena, lá na Santa Casa, em São José do Rio Preto, sendo cuidado pelo corpo clínico, comandado lá pelo provedor Dr. Nadim Cury. E o negócio de coração, é sério, e a prova que o Muricy teve ontem também colocou o coração dele
testou o coração dele novamente, porque ele sofreu demais com o São Paulo, com o que o São Paulo jogou ontem. Ainda bem que acabou vencendo, mas o Rogério Ceni precisou fechar o gol. E para quem está acostumado com adrenalina, não tem esse negócio de ficar quietinho, ficar sentado, ficar não. Tem que agitar mesmo e tem que desabafar, como o Muricy faz. Tem hora que fala um palavrão e desabafa e o coração volta ao normal de novo, entendeu? E outra, área técnica, Muricy, é para orientar o time, não é para encher o saco da arbitragem como a maioria dos teus colegas fazem. Aqui, a maioria faz aqui no Brasil, Muricy, não é o seu caso, mas a maioria a maioria aí dos colegas de profissão só usa a área técnica para encher o saco da arbitragem, não para orientar a equipe, até porque muitos não sabem nem orientar. E aí cobra a participação, porque a única coisa que pode cobrar do técnico, de determinados técnicos, é a participação, porque a orientação mesmo ele não sabe nada e não fala nada e enche o saco da arbitragem. Por isso que o Muricy é diferenciado, mas o time sem alguns jogadores ontem vou falar uma coisa pra você, um teste pro coração. É verdade, ele ficar contendo a emoção é bem pior, né, Godoy? É melhor ele extravasar mesmo. E tem hora que eu vou falar pra você, um palavrão é melhor do que aquele comprimido de bar da língua. Boa, Godoy. E o Corinthians foi a Belo Horizonte, se deu bem, um gol de Luciano no segundo tempo foi suficiente para vencer o Cruzeiro e calar o Mineirão. Veja como foi. O Corinthians foi até o Mineirão enfrentar o líder Cruzeiro, que levou perigo neste chute de Marcelo Moreno. Ainda no primeiro tempo, os paulistas quase abriram o placar nessa cobrança de falta de Renato Augusto. Mas o gol só saiu mesmo na etapa final, quando Petros roubou uma bola no meio de campo e tocou para Luciano bater com categoria. O time azul das Minas Gerais ainda teve boas chances de empatar com Marcelo Moreno e Dagoberto, que errou essa cabeçada. Mas a partida terminou assim: Corinthians 1, Cruzeiro 0. Depois da vitória contra o Atlético Mineiro, que foi uma vitória importante, a nossa confiança aumentou. E jogador de futebol precisa dessa confiança para fazer certas coisas melhor, como a gente fez em boa parte do jogo de hoje. A questão da vitória hoje, aqui, depois de muito tempo, é porque a banca paga e recebe. Fazia tempo que não ganhamos fora de casa. Já fizemos 2 ou 3 jogos que, pelo detalhe, que não fizemos tão bem como fizemos hoje, não vencemos. E hoje fomos maduros como equipe. Já no início do segundo tempo, o estádio estava em silêncio, porque o Corinthians fez o estádio ficar em silêncio, com mérito do seu jogo, taticamente muito bem postado, e foi premiado com o gol porque teve competência para fazer. O gol de hoje foi uma definição de alta qualidade, né? É o novo Tupanzinho, né? Daqui a pouco a gente vai começar a chamar ele de Tupã aí. Tomara que ele possa fazer algum gol do título, assim como foi o Tupanzinho também. Não existe essa de jogadores que só entram bem só para jogar na segunda parte. Existem jogadores que não entram bem, isso é verdade. E como é verdade, quando ganha, ninguém lembra dos desfalques, né? O Cruzeiro pode ser bicampeão, mas não ganhou nem um ponto do Corinthians para a felicidade do Toral, do Zeca Bernardelli lá da outra, do seu Zé e do Valmir Arena lá de Rio Preto e da família Vieira, o Fernando, o André, o Vieirão. O Cruzeiro pode ser bi, mas não ganhou do Corinthians, que o Corinthians também não ganhou do Figueirense. Como são as coisas, né? Ganhou, ninguém lembra dos desfalques, né, Pascoal? Pascoal veio aí, olha lá, o joelho tá cheio de bolha, ficou em cima da tampinha fazendo promessa pro Corinthians ganhar. Ganhou e ganhou com méritos ontem no Mineirão. Foi melhor, soube jogar, soube enfrentar um grande time que é o Cruzeiro e teve méritos, e essa finalização do Luciano não dá para entender às vezes como que o cara não consegue jogar 90 minutos, só alguns minutos, Celso.
Sobre os desfalques, Godoy, eu lembrei sim, tanto que está na minha coluna na GazeteEsportiva.net, na cara do gol, começava o texto justamente falando isso, que apesar dos desfalques, dos dois lados, diga-se de passagem, o Cruzeiro teve seus desfalques, o Corinthians também, foi um bom jogo, foi um jogo realmente muito agradável de se ver, o Cruzeiro mandando no jogo no começo da partida, o Corinthians ele tem uma eficiência tática e uma eficiência defensiva que para mim é inquestionável. É um time que marca muito bem, diminui os espaços, não por acaso tem uma das melhores defesas do Brasil, mas por outro lado tem um problema crônico. É um time que não consegue finalizar. Quer dizer, é um time que tem a posse de bola, no segundo tempo inclusive teve essa posse de bola, mas não consegue finalizar. A única chance que teve, de fato, foi nesse contra-ataque puxado pelo Petros e o Luciano foi muito feliz no arremate e o Corinthians consegue uma vitória significativa. Ele desbanca o líder, né, vence o líder e fica ali próximo na zona de classificação para a Libertadores. É um Corinthians realmente, como disse o próprio Mano, muito mais confiante. E quando você tem confiança, as coisas acontecem de maneira mais fácil. Muito bem, a vitória do Corinthians sobre o líder Cruzeiro deu um pouquinho de emoção ao Campeonato Brasileiro. E hoje o Internacional entra em campo e pode diminuir a diferença para 6 pontos. Atenção, Câmara 3, a nossa enquete de hoje é sobre as chances do Tricolor e do Timão na competição. Nós queremos saber, Corinthians e São Paulo ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro? Sim, os dois brigam, Celso Cardoso. Só o São Paulo, Godoy? Só o Corinthians? Ou já está tarde demais e nenhum dos dois entra nessa disputa? Eu continuo com a mesma teoria, nada mudou. Para mim, o Cruzeiro é virtual campeão. Godoy. O meu voto e o voto do Dr. Paulo Tuma Júnior e do Oswaldo Graciani é já era, já era. Já era, muito bem. Então, o resultado sai no final do programa de hoje. A gente quer saber a sua opinião. Entre no site gazetesportiva.net e vote. O Palmeiras está muito vivo no Brasileirão. Depois de muito tempo, o Verdão voltou a vencer uma partida fora de casa e foi contra um adversário direto, um adversário direto contra o rebaixamento, o Botafogo, que é o novo lanterna da competição. Mais uma vez, o artilheiro do campeonato, Henrique, foi quem garantiu os 3 pontinhos para o Alviverde. No Maracanã, Valdívia passou para Henrique dentro da área. O atacante girou bonito e marcou o único gol da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo. Com a derrota, o Fogão agora é lanterna do Campeonato Brasileiro. Feliz pelo gol, ainda mais feliz pela vitória e pelo que a equipe demonstrou na partida de hoje aqui no Maracanã. O comportamento, a nossa postura hoje foi muito boa, mas é manter os pés no chão, a tranquilidade, porque ainda o campeonato ainda está bastante acirrado, então temos um jogo difícil agora no sábado e é manter os pés no chão para que a gente possa conseguir um bom resultado lá no Pacaembu. Só eu e minha família sabemos o quanto eu sofri e o quanto eu penei para conseguir estar aqui de volta. Foi praticamente 4 meses tratando de manhã e de tarde, todos os dias. Eu fui ficar em casa um dia pela manhã com os meus filhos na sexta-feira agora. Mas valeu a pena o sacrifício, a gente está colhendo resultado dentro de campo. A única coisa que eu pedia era perder o medo de jogar. E a cada jogo fica mais marcante isso, que a gente está perdendo o medo de jogar. Não tem problema se a bola vai perigosa dentro da área, nossa zaga está matando no peito e saindo para o jogo. Então isso é importante. Bom, o Valdívia ele tem fundamental importância nessa reação do Palmeiras. Eu não vou nem voltar naquela história do Gareca e do Dorival, eu continuo com a mesma tese, com a mesma teoria. Se tivesse dado tempo para o Gareca, o Palmeiras também se recuperaria. O Valdívia está fazendo a diferença na criação, na dedicação ao time. Claro que a gente já conhece os problemas dele, mas a gente sabe também da qualidade. E essa qualidade está a serviço do Palmeiras e teve participação importantíssima no gol do Henrique, aliás, artilheiro do time, também está numa fase maravilhosa e é um time que começa, sabe, a deixar para trás, o risco ainda existe, é verdade, mas ganhou confiança também, e aí no caso do Palmeiras essa confiança é importantíssima, vai deixando a zona de rebaixamento para trás e seria realmente muito triste, né, você ver o Palmeiras no ano do centenário caindo novamente para a segunda divisão, Godoy. E os palmeirenses estão muito eufóricos com essa vitória fora de casa. Tá certo que não ganhou de ninguém, né? O Botafogo, eu vou te contar, é uma draga esse time aí. Mas o Tadal, o filho dele, o Thiago, o Marcelo Barbieri, estão felizes da vida, o Camilinho Cristóforo, o Pedro Piazza, porque essa vitória contra um time ruim
como é o Botafogo, dá moral, dá tranquilidade, dá confiança para continuar jogando o Campeonato Brasileiro contra os adversários muito difíceis que terão pela frente na sequência da tabela aí. Tomara que a equipe embala e a gente não perca um paulista no Campeonato Brasileiro. Valdívia, mais uma vez na jogada individual, deixou o Henrique muito bem posicionado para fazer o gol, um belo gol. Mas um golaço. Um belo gol, mas depois o Henrique teve a oportunidade de fazer um outro gol, bateu de primeira quando poderia ter dominado e não foi feliz. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, isso dá uma moral maior, aumenta a moral e a confiança e assim estende a todos os integrantes, com a volta, inclusive, do Fernando Praz. Vamos, Paulo, avante, Parmeira! Aliás, o Henrique que esteve domingo passado no Mesa Redonda Futebol Debate, né? É. E a volta do Fernando Praz, que também deu bastante segurança para a equipe. Fez uma baita de uma defesa, machucou não, sentiu dor no cotovelo, mas dor agora faz parte da idade. Nessa idade começa... Cotovelo, joelho. Ainda mais que teve a cirurgia. Celso Cardoso que o diga. Imagina. Bom... Eu também, meu joelho dói, viu? Informa. Mais 4 partidas movimentaram a quarta-feira no Brasileirão. Veja os gols. No Couto Pereira, em duelo para fugir do Z4, o Coritiba venceu o Criciúma pelo placar mínimo. Alex cobrou falta na cabeça de Lucas Claro, que deu um leve desvio e anotou o gol da vitória do Coxa, 1-0. Na Arena do Grêmio, após jogada de Barcos, a bola sobrou para Alan Ruiz pegar de primeira e fazer um golaço. 1-0 diante do Sport. No segundo tempo, em rápido contra-ataque, Giuliano deu ótimo passe para Dudu, que driblou o goleiro Magrão e definiu. 2-0, placar final. No Barradão, jogo movimentado entre Vitória e Goiás. Os baianos marcaram primeiro, um Edno. Ainda no primeiro tempo, o ex-palmeirense Vinícius fez boa jogada e só rolou para Edno fazer o segundo dele e do Vitória no jogo. Mas o Goiás mostrou poder de reação no segundo tempo e em 2 minutos foi buscar o empate. Eric, batendo cruzado, diminuiu. Enquanto que Bruno Mineiro, de cabeça, decretou a igualdade. Já o Flamengo passou sufoco jogando contra o Figueirense no Orlando Scarpelli. O Mengão começou voando e abriu o placar logo aos 4 minutos com Eduardo da Silva. Mas no segundo tempo, uma bobeira da zaga carioca deixou Mazzola livre de marcação, que não perdoou. Só aos 47 da etapa final é que o time de Luxemburgo confirmou a vitória. Confusão na área do Figueira e Chicão, após muita insistência, cruzou para Nixon fazer o gol salvador. Final, Figueirense 1, Flamengo 2. E 3 jogos completam nesta noite a 27ª rodada do Brasileirão. Às 7h30, o Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro. No mesmo horário, tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Às 8h30, Chapecoense enfrenta o Internacional na Arena Condá. Por enquanto, a classificação ficou da seguinte forma. Vamos ver aqui. Muito bem. O Cruzeiro segue na liderança com 56 pontinhos. O São Paulo está em segundo lugar com 49, seguido pelo Internacional, que tem 47, e o Grêmio, que tem 46. Na quinta colocação, veio o Coringão, também com 46 pontos, mas está fora do G4 porque o tricolor gaúcho, que tem uma vitória a mais na competição, né? Com 43 pontos, o Atlético Mineiro é o 6º. Na sequência, tem o Fluminense com 41, o Santos com 39, Sport 36 e na 10ª colocação, o Goiás com 34 pontos. Na segunda metade da tabela, o Flamengo também tem 34 pontos, o Figueirense tem 32 pontinhos, o Palmeiras é o 13º com 31, o mesmo número de pontos do Atlético Paranaense. O Bahia tem 30, Coritiba 29 e agora na zona de rebaixamento, que estão Chapecoense e Vitória com 28 pontos, o Criciúma com 27 pontos e o Botafogo, último colocado, tem 26 pontos. Muito bem. Sem o Robinho e com mais uma série de desfalques, o Santos vai apostar nos gols de Leandro Damião, que volta à equipe titular para vencer o Bahia daqui a pouquinho na Vila Belmiro. Reportagem, Adriano Dolfi. Anderson Moreira tem problemas para escalar a equipe, mas não fez mistério. Vladimir no lugar de Aranha, ainda lesionado. Caju na vaga de Mena. Souza na de Alisson.
E o argentino Patito Rodrigues, até pouco tempo encostado no clube, ganhou um lugar no time com a ausência de Robinho. Um jogador que a gente sabe aí que tem treinado muito bem, tem entrado muito bem nos jogos. E é evidente que a gente vai, né, no momento oportuno, estar utilizando todos os atletas e agora, né, provavelmente chega o momento aí do Patito. Geovânio também está confirmado. Outro atleta que estava sem espaço no clube. Encontrei o Geovânio, um jogador motivado, querendo buscar espaço, às vezes com algumas dificuldades, mas demonstrando no dia a dia que queria muito, né, uma oportunidade e tem sido determinante, decisivo, né, nesses últimos jogos. No ataque, Damião continua prestigiado e Gabigol no banco de reservas. E foi dessa maneira que o Santos conquistou 3 vitórias seguidas, 2 fora de casa. Algo raro para o clube, que faz com que o técnico Enderson Moreira acredite que finalmente a regularidade chegou ao time da Vila Belmiro. Eu acho que a gente vai buscar coisas melhores ainda, o time está encaixando a cada jogo. Um aspecto que eu acho que é fundamental é que o time conseguiu ter uma consistência boa, defensiva, que é muito importante. Então, nós fizemos um gol contra o Flamengo e a gente sofreu ali muito, né? Às vezes de ter que correr atrás, de marcar muito, mas a gente conseguiu filtrar muitas ações ofensivas do Flamengo. A gente deu poucas oportunidades claras para a equipe do Flamengo. Então, eu acho que isso é prova de maturidade. Faltam 11 rodadas para terminar o campeonato. Então, eu vou fazer uma comparação. Se a gente acha que o campeonato está decidido para o Cruzeiro, mesmo o São Paulo estando 7 pontos atrás, a chance que o Santos tem de chegar ao G4 também praticamente não existe. Porque está 7 pontos atrás de Grêmio, ainda tem na briga o Corinthians, o Atlético Mineiro e tal. Mas o Santos vive um momento de ascensão. De repente engrena aí 2, 3 vitórias seguidas e os times que estão ali à frente do Santos brigando por Libertadores não têm a mesma regularidade, por exemplo, do Cruzeiro. Então eu acho que dá para sonhar, mas é muito difícil, Godoy. Agora, o Santos tem que fazer a parte dele jogando principalmente em casa contra um adversário teoricamente mais fácil. Adversário que luta para não cair. O adversário é difícil. O Bahia é difícil, está bem montadinho, bem acertadinho, bem arrumado pelo Gilson Kleina, mas o Santos não pode perder a oportunidade de ganhar de um adversário, mesmo que seja com toda essa qualidade ou dificuldade que o Bahia possa impor, mas não pode perder a oportunidade de ganhar na Vila Belmiro, mesmo sem Robinho. E o Damião que trate de desencantar, porque até o Dalton tá vindo lá de Turiúba, o Peleta tá vindo lá de Piguá, para você desencantar, meu filho. Vê se consegue acertar um chutinho no gol ou um cabeceio, alguma coisa, Damião. Sabe que vem a palavra mágica de novo que o Mano falou hoje sobre o Corinthians, eu citei no Palmeiras, eu acho que está faltando confiança para o Damião. Acho que existe uma cobrança tão grande em cima dele, primeiro porque ele veio do Internacional, pelo valor questionável, 40 milhões de reais, acho que tudo isso pesa um pouco e cria uma ansiedade que dificulta, sabe, o acerto. Mas faz tempo já, faz que tempo, tá nessa faz ansiedade, tempo. Hein? Mas se não quer que tenha esse peso, fica jogando na várzea. Não, mas eu acho fica jogando na várzea. Mas eu acho que eu acho que eu acho que é compreensível. Eu acho que é só uma questão realmente dele recuperar o bom futebol. Se ele marcar 2, 3 gols na sequência, aí eu acho que ele volta a jogar. Alguma coisa oculta, ou clínica ou psicológica. Então, eu acho que é psicológico. Eu acho que é cabeça mesmo, sabe? Ele veio um peso nas costas que ele vai ter que se livrar desse peso. E aí é com muita confiança. Senão vai trabalhar na Petrobras. Qual a diferença? Bom, no Maracanã, um duelo com clima de decisão. De um lado, o Fluminense, que não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja a vitória para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores. Do outro lado, o Atlético Mineiro, que vai precisar vencer para entrar no G4. O confronto de daqui a pouco, às 7h30, entre Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã, pode aproximar um desses clubes do G4. É um jogo bom, jogo onde as duas equipes vão procurar a vitória e, sem dúvida, a gente tem que ir bem concentrado para se manter no G4. Com 41 pontos, o Fluminense tem a chance de dar um salto na tabela caso vença hoje e na próxima rodada supere o Internacional, já que todos são concorrentes diretos. Esses dois jogos são fundamentais para todo o grupo do Fluminense. São jogos
de 6 pontos, né? Onde quem vencer se aproxima ou se mantém no G4. O Galo está uma posição à frente do tricolor carioca, com apenas 2 pontos de diferença. E as partidas do Clube Mineiro também são decisivas. Além do Fluminense hoje, o time de Levir Coupe encara o São Paulo no domingo e na semana que vem decide uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil diante do Corinthians. São 3 jogos contra equipes fortes, né? Mas a gente que tem objetivo na competição é esses jogos que tem que ser ganho. Respeitar, claro, cada adversário, mas também a gente tem um objetivo dentro do campeonato e a gente tem que buscar os 3 pontos, apesar de estar jogando no Maracanã, mas a gente tem total condições de ganhar os 3 pontos. Nesta fase do campeonato, ninguém esconde que a obrigação é vencer, mas torcer contra os adversários diretos também é preciso. E é sempre bom também dar uma secadinha nos que estão lá em cima, dentro do G4. Eu acho que quando você depende só de você, você fica um pouco mais tranquilo, né? Você não fica preocupado com o resultado, né? Para a partida de hoje, os desfalques do Fluminense serão Elivelton e Jean, suspensos. Fabrício e Rafinha devem ser os substitutos. No Atlético Mineiro, a lista de contundidos é extensa, mas as principais ausências são Diego Tardelli e Douglas Santos, servindo as seleções principal e sub-20, respectivamente. Para o ataque, Guilherme é a opção de Levir Coupe. E na lateral esquerda, o jovem Alex Silva deve ser improvisado. Celso, amigo meu, diga Oscar quem Roberto tem mais Godoy. chance de se dar bem hoje nesse confronto? Jô ou Fred? Contra Fabrício, o Jô leva vantagem. E o Fred? Não, mas acho que o Fred vai levar vantagem. Acredito que sim. Eu vou lembrar da seleção brasileira. Aliás, não jogo vai ter jeito. Não tem como. E jogo que interessa muito aos corintianos e também aos gremistas. Porque se o Atlético Mineiro vencer, encosta no mesmo número de pontos. Se o Fluminense vencer, também fica ali a 2 pontos dos dois. Interessa também o Filipão, principalmente. O Filipão já está noutra. Não, interessa também, porque é técnico do Grêmio. Aí, Filipão, sofre, Filipão, com esses 2 centroavantes que você convocou. Sofre, gaúcho! Verdade, né? Bom, nem vamos lembrar disso. O assunto agora... Não, mas vamos ter que lembrar, porque o assunto agora é a seleção brasileira. Vai, seleção brasileira. Você sabe que eu tava... A gente vai... Não, desculpa, depois eu falo. Fala, agora você me interrompeu. Não, porque eu fiquei imaginando hoje, já pensou passar mais um vexame agora com a Argentina? Não, aí culpa o clima. Vambora. Culpa o tempo. Segue. Bom, a seleção brasileira segue se preparando para enfrentar a Argentina no Superclássico das Américas, sábado em Pequim. Mas eu tô rindo à toa. O clima na seleção é sempre de muita descontração, mas se engana quem pensa que no time comandado por Dunga, o trabalho não é pesado. O jogo é o reflexo do treino, aquilo que você está fazendo, e todos os jogos que o Brasil entra para ganhar. Os treinamentos da seleção estão acontecendo no Olympic Sports Center Stadium, em Pequim. Mas o palco da partida de sábado, às 9h05 da manhã, contra a Argentina, será o estádio Ninho do Pássaro, local que o time canarinho vai fazer um reconhecimento amanhã. Mas não é só nossos hermanos que preocupam o time brasileiro. Afinal, pelo segundo dia seguido, a poluição atmosférica na China atingiu índices alarmantes e já está fazendo vítimas. Eu tive uma alergia agora no olho aqui, talvez seja por isso, né? Que o doutor me falou pela poluição, né? Bastante forte. Tive aqui no meio do ano e tive a mesma alergia, né? É claro que jogador de futebol a gente procura não ficar reclamando muito, porque o nego sempre fala, tá dando desculpa, mas tá bem poluído sim, né? É difícil a garganta ficar seca. Imagino vocês que ficam falando o tempo inteiro, também é ruim. Mas, enfim, independente da dificuldade, tem que jogar, a gente vai procurar fazer o nosso melhor. Quem parece não estar se importando muito é o volante Elias, já que com a ausência de Ramires, ele tem tudo para ser titular no jogo válido pelo Superclássico das Américas. Vou tentar fazer o meu melhor, dentro daquilo que ele pedir, dentro daquilo que o Ramires fez nos últimos jogos, para ajudar a seleção a vencer. O provável time titular do Brasil deve ser Jefferson, Danilo, Miranda, Davi Luiz e Felipe Luiz, Luiz Gustavo, Elias, William e Oscar, Neymar e Diego Tardelli. Bom, Godoy, não sei você,
para mim não mudou muita coisa desde aquele 7-1 com a Alemanha. Trocou de técnico, mas o futebol brasileiro continua o mesmo. Não tivemos nenhum acréscimo de qualidade, não tivemos nenhum super jogador surgindo, nenhuma mudança na estrutura, tanto que a seleção está jogando, desfalcou o Cruzeiro, desfalcou o Corinthians, desfalcou meio mundo e continua tudo na mesma. Então, seguindo essa lógica, não vejo razão para estar otimista diante da Argentina. Vice-campeão do mundo, que já voltou fazendo um belo trabalho, goleando a Alemanha, campeã do mundo. Sinceramente, apesar de o técnico ser novo, uma nova filosofia, marcando um pouquinho mais, tal, sei lá, para mim, da Argentina. Eu acho que não dá Argentina, não. Dá Brasil ou empate, porque o Brasil, quando vai jogar contra a Argentina e vice-versa, eles se respeitam muito e é um jogo muito complicado. É para empate, não vai perder, o Dunga não vai deixar o time perder, não, e os jogadores vão se empenhar ao máximo para que o Brasil não dê vexame. E torcedores brasileiros como o Wagner Zacarias, o Edson Cabral, que foram para lá, que não sofram tanto com a poluição e nem com o resultado. Para a China? Foram para a China? Foram para a China. O Edson Cabral tem filial lá. E o Wagner Zacarias vai lá buscar, importa lá, bom relacionamento. A gente aqui em São Paulo também não pode ficar se vangloriando. Mas nem chega aos pés a situação da China com São Paulo, o lugar mais poluído do mundo. Parece uma neblina, parece Teresópolis. Mas joga com máscara de oxigênio, dá tudo certo. Verdade. Bom, basquete, o Flamengo escreveu mais uma página na história do basquete brasileiro. Ontem, o rubro-negro, atual campeão da NBB e Intercontinental, enfrentou o Phoenix Suns e se tornou a primeira equipe do país a participar da pré-temporada da NBA. E o time brasileiro deu trabalho para os anfitriões. Jogando em Phoenix, no Arizona, o Flamengo começou melhor a partida e terminou o primeiro quarto na frente. Mas, no decorrer do jogo, os americanos foram se acertando e construíram a vitória por 100-88. Apesar da derrota, o Mengão foi um adversário duro, viu, para o Suns. Não foi de lavada, não. O rubro-negro ainda participará de mais 2 jogos da pré-temporada da NBA. Enfrenta o Orlando Magic no dia 15 e o Memphis Grizzlies no dia 17 de outubro. Falando agora de atletismo, nos próximos 4 dias, o estádio Ícaro de Castro Melo será palco do Troféu Brasil de Atletismo. Serão 730 atletas de 95 clubes de todo o país em busca de um lugar no pódio ou de pelo menos conseguir aí melhorar as suas marcas. Poucos, viu, têm tanta necessidade de provar o seu valor como o Jadel Gregório. Há 10 anos ele era uma das esperanças de medalha do Brasil na Olimpíada de Atenas. Ele chegou aos Jogos com a segunda marca do ano no salto triplo, mas terminou apenas com o 5º lugar. O Troféu Brasil é mais uma chance dele se reerguer na carreira. O auge foi em 2007. Vice-campeão mundial em Osaka, no Japão, ele também alcançou a melhor marca da carreira, 17,90 metros. Até hoje, o 8º melhor salto de todos os tempos. A decadência começou depois da Olimpíada de Pequim. O 6º lugar nos Jogos foi o último bom resultado. De lá para cá, as coisas não aconteceram como o Jadel esperava. Várias lesões, cirurgias, passei por uma série de coisas que atrapalharam um pouco o meu desempenho em pista. Com problemas físicos que impediam repetir seus melhores resultados, Jadel Gregório passou por cirurgia nos 2 joelhos em setembro de 2011. A recuperação foi complicada. Outras lesões apareceram e Jadel Gregório não conseguiu a vaga para os Jogos de Londres em 2012. O sonho olímpico fez o triplista apostar no bobsled. Ele passou na seletiva, mas desistiu da prova no gelo. Tive um pressentimento e eu sempre fui movido à energia, né? E eu preferi não ir. Jadel Gregório voltou todas as suas forças de novo para o salto triplo. Há 5 meses está treinando nos Estados Unidos com o antigo recordista mundial, o americano Willie Banks. Tá dando certo essa parceria professor Antônio Carlos e Willie Banks. A gente acredita que possa dar muitos frutos e de repente frutos até melhores do que a gente já plantou no passado. Aos 34 anos, Jadel Gregório acaba de assinar com um novo clube, o Pinheiros, e espera que o Troféu Brasil de 2014 marque o seu renascimento no atletismo. É vida nova, né? Defendendo a casa do Pinheiros, competindo aqui num lugar que eu sou apaixonado, São Paulo, com a minha torcida,
com a minha comida, num lugar onde só tem 17,71, no outro só tem 17,73. Então, é só esperar as coisas boas acontecerem de novo. Palmeiras atingiu a meta de pontuar nos jogos considerados mais fáceis na tabela. Agora vem por aí uma sequência de pedreiras, como o Godoy já falou no começo do programa, com clássicos e com jogos com equipes que lutam pelo G4. Hoje de manhã, né, teve muito trabalho lá no Palmeiras, lá na academia, e o Felipe Esboril acompanhou. Desde maio deste ano, o Palmeiras não ganhava 2 partidas seguidas no Brasileirão. E na noite da última quarta-feira conseguiu esse feito. Com uma bela jogada de Henrique, o Verdão passou pelo Botafogo, empurrou o time carioca para a lanterna. E, bueno, a verdade que nos dá confiança, não? Nos dá confiança. A verdade é que nos dá confiança que Henrique converta gols. Que nosso ataque melhore, e isso nos traz tranquilidade. O que também agradou o torcedor palmeirense foi a presença de Fernando Praz no gol. Depois de se recuperar de uma contusão no cotovelo, chegou e fez uma grande defesa. Um alívio para quem faz parte dessa equipe. Sim, sabemos que Fernando... Praz vinha trabalhando para voltar o mais rápido possível. Sabemos da qualidade dele e que é um grande goleiro. Com grandes qualidades, vocês já conhecem dele. Assim que, sim, seguro, ele transmite muita Claro que ele retornando nos traz mais segurança. Ainda estamos trabalhando para conseguir isso. E ele voltou muito bem. Daqui para frente, o Palmeiras terá uma ingrata sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Dos próximos 7 confrontos, 6 adversários estão na briga pelo G4. A sequência começa no próximo sábado, diante do Grêmio. Depois pega o Santos, Cruzeiro e o Corinthians. Todos os times disputam por algo. Todos os times disputam algo. Libertadores, campeonatos no Brasil, rebaixamento. Será uma sequência difícil, mas estamos trabalhando para melhorar. É cada vez mais difícil, mas nós estamos trabalhando para seguir melhorando. Até agora se viu Palmeiras que... Até agora vimos um Palmeiras que veio de pior e melhorou bastante. Este jogo será marcado pelo reencontro de Luiz Felipe Scolari e de Barcos com o ex-clube. Tóbio será incumbido de marcar o atacante argentino. Se precisar falar em um tom mais duro, em espanhol com o Pirata, o também argentino zagueiro palmeirense está preparado. Sim, eu não falo muito com os delanteros, mas se ele me fala, eu posso responder melhor. Para desespero do Leandro Vieira ontem, esse Tóbio aí e o departamento médico do Palmeiras só fizeram uma burricizinha, uma orelhadinha. O Tóbio, para esfriar o jogo, sentiu uma contusão que dava para aguentar. O departamento médico entrou em campo. O jogador tem que sair. Posse de bola para o Botafogo, o Palmeiras com um jogador a menos. O Tóbio ficou 1 minuto na lateral do campo, pedindo, pelo amor de Deus, para entrar. E o juizão, de propósito, fez de conta que não estava ouvindo. Então, o departamento médico do Palmeiras, seja inteligente também, né? Não entre em campo, porque se entrar, o jogador vai ter que sair. Orelhada! Voltamos a falar do São Paulo, que depois de vencer o Atlético Paranaense por 1-0, começa a se preparar para enfrentar no próximo domingo o outro Atlético, desta vez o Mineiro, em Belo Horizonte. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. Campos oficiais do CT vazios, exceto pelos passarinhos. Folga para os gramados e para os titulares. Reservas na academia, entre eles Luiz Fabiano. Goleiros, tirando o Rogério, pegam pesado no batente. Nossa equipe está presente, mas quem também não pintou por aqui hoje foi o técnico Muricy Ramalho, dispensado para realizar exames de rotina após a volta dele ao comando do time na noite de ontem. Vitória em cima do Atlético Paranaense, 1-0 no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Com a derrota do Cruzeiro para o Corinthians no Mineirão, a diferença do tricolor para o líder do Campeonato Brasileiro caiu para 7 pontos. O treinador conta com os retornos de Edson Silva e de Reinaldo, porém tem vários desfalques para o jogo contra o Atlético Mineiro, domingo em Belo Horizonte. Além do Rodrigo Caio, do Tolói
e do Lucão machucados, Kaká e Souza estão na seleção brasileira principal e Ademilson na Olímpica. Álvaro Pereira na Uruguaia. Suspensos: Michel Bastos, o São Paulo tenta o efeito suspensivo, e Paulo Miranda, junto com o Ganso, que ontem levaram o terceiro amarelo. Foi matar o contra-ataque, né, a jogada do lateral esquerdo. É uma pena, mas o São Paulo tem o Bosquilha, o Oswaldo também que estão entrando. E por isso a gente precisa ter um elenco para compor essas peças. Muda sem dúvida também o modo de jogar, o esquema. Então aí o Muricy tem que definir, né, com os jogadores e a qualidade de cada um, qual a melhor forma de jogar. Como o médico falou que eu estava com o coração bom, pode ser que jogue eu, pô. Vou me escalar, porque não tem ninguém, pô. Tentar com o grupo que a gente tem, que está um pouquinho reduzido, né, devido às lesões e também Álvaro, Kaká e Souza na seleção. Tentar fazer o melhor possível, tentar ajeitar um time que seja competitivo. Eu acho que mais importante do que nomes é a forma como você se porta dentro do campo, né? Claro que jogadores como um Ganso, como um Kaká, o próprio Souza faz muita diferença. Mas dentro daquilo que nós temos, talvez não tenhamos a mesma qualidade, mas se a gente tiver, né, força de vontade, eu acho que a gente consegue diminuir essa diferença que existe com a ausência deles. Com certeza, Rogério Ceni. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Corinthians e São Paulo, Rogerinho, ainda brigam pelo título do Campeonato Brasileiro? Deu que somente o São Paulo, 27,9% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Godoy. Eu volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Tá bom, e a gente volta amanhã, tá? No Gazeta Esportiva. Fiquem com Deus, ainda é possível. Ainda é possível.